O Palmeiras só tem 20 dias para definir o Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje nós vamos te explicar toda a sequência de jogos do Palmeiras, mas para você conseguir entender o que eu vou falar, primeiro eu preciso passar algumas peças fundamentais do Verdão. O Verdão tá vivendo um momento fora de campo maravilhoso, né? A torcida inteira tá aplaudindo e gostando da forma que o Abel encontrou para fazer o time jogar com dois atacantes, dois meias lateralizados que flutuam pelo centro do campo e dois meio-campistas defensivos, mas que chegam com qualidade. Além disso, ele conseguiu fazer com que os zagueiros se tornassem construtores melhores de jogada e os dois laterais se transformaram em peças fundamentais. Tudo isso está acontecendo em meio a uma situação complicadíssima que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, tá? O Palmeiras tem passado por um remonte, né? Esse time que joga hoje não é o mesmo que jogou no passado. E a gente tem alguns retornos de jogadores importantíssimos que devem chegar para reforçar ainda mais o elenco. Tudo isso transforma a mística alviverde em algo maravilhoso, chamado esperança. Verde é a cor da esperança. O Palmeiras briga por dois títulos importantíssimos, um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores num ano em que muitos já davam como perdido. Após as eliminações para o Corinthians, muita gente já acreditava que esse era um dos piores anos da história do Palmeiras, mas muita coisa aconteceu e esse time reformulado se mostrou sólido e muito aguerrido. O retorno do Bruno Rodrigues é a prova viva disso. Não só porque ele é um bom jogador, mas porque ele vai trazer uma dinâmica diferente para um ataque que hoje conta com duas peças fundamentais, Flaco Lopes e Vitor Roque. Mas calma, que nós já vamos falar desse ponto, tá? Olha que engraçado, né? O Bruno Rodrigues voltou e voltou fazendo gol no treinamento. 2 golaços, né? E de maneira geral ele já estreou em campo, já tá lá quase que 100%, né? Mas o que ninguém está falando é que hoje, atualmente, o Palmeiras não tem dois atacantes no banco que possam suprir as ausências do Vitor e do Flaco, né? Esse retorno do Bruno Rodrigues é um dos fatores fundamentais e aqui eu digo, é o primeiro pilar de sustentação para esses 20 dias. Gente, 20 dias. Nós vamos passar jogo a jogo no vídeo de hoje para mostrar quais são as possibilidades e o que o Palmeiras vai enfrentar, né? Mas não dá para construir esse resultado, né? Se a gente não tiver um elenco forte e sólido. E o Bruno Rodrigues também tem um companheiro que está prestes a retornar, tá? Paulinho. Imagina o seguinte cenário, com Paulinho e Bruno Rodrigues a gente tem uma dupla de atacantes que vai ser fundamental nesse final, nessa reta final de torneio, né? Lembrando que no meio do caminho a gente tem a LDU para lutar e disputar uma vaga para a final da Libertadores. Será que, de maneira geral, o Palmeiras vai conseguir encaixar essas peças? Tem muito mais coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas esse é o primeiro tópico importantíssimo, tá? Uma dupla de atacantes que vai começar como reserva e provavelmente o Paulinho vai ocupar uma vaga no time titular de alguma forma. E além disso tudo, nós temos um meio-campo forte. Felipe Anderson e Andreas Pereira já mostraram que além de qualidade técnica, tem uma qualidade diferencial, que é a mentalidade. O Palmeiras precisa desse tipo de jogador nas horas-chave. E você vai se lembrar que antes do Felipe Anderson e do Andreas, quem assumiu essa função por muito tempo foi o Rafael Veiga. E ele precisa voltar ao melhor nível. Nós precisamos do Rafael Veiga no modo Prime, tá? Precisamos do Veiga com o melhor que ele pode entregar. Porque ele é um jogador completo, consciente, técnico e decisivo. Em todas as partidas decisivas do Palmeiras, ele jogou muita bola. Precisamos dele de volta porque ele vai fortalecer o meio-campo do Verdão. E falando em fortalecer, cara, é impressionante o que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque fortaleceu o time, né? Eles são dois jogadores incríveis jogando juntos e transformaram a dinâmica de jogo do Palmeiras. É bem verdade que o Abel precisou ter a cabeça no lugar para poder reformular essa forma de jogo, né? Passar de um time lateralizado, que dependia muito de jogadas individuais do Estevão, para um time com uma qualidade diferenciada no meio-campo, toques de primeira, achando espaço, né, com o Vitor Roque atacando esse espaço, Flaco Lopes flutuando quase como um camisa 10. Deu certo. E muito disso acontece por conta dessa questão aí
de amadurecimento físico dos jogadores, sobretudo do Flaco, né? Hoje ele é muito mais forte fisicamente e mais preparado para os duelos no corpo a corpo. De maneira geral, Flaco Lopes e Vitor Roque ainda não perderam nessa nova era jogando juntos, tá? Desde que os dois começaram a atuar como atacantes, né? Os dois atacantes, o Palmeiras ainda não perdeu. Seria essa uma mística que envolve o Verdão ou apenas talento e trabalho duro? Me diz aí nos comentários. Mas não dá pra falar da dupla Flaco e Vitor sem falar da dupla Aníbal e Evangelista. O que os dois têm jogado junto, na boa, faz tempo que eu não vi uma dupla assim. A última dupla de meio-campistas que eu vi nesse nível no Palmeiras foi Danilo e Zé Rafael, que jogaram muita bola juntos. Eles se entendem, tanto o Aníbal como o Evangelista, eles sabem o posicionamento do companheiro, conseguem marcar e dar dinamismo à equipe e são, além de carregadores de piano, jogadores construtores, muito aguerridos e excepcionais. E tudo isso vai fazer sentido para você, porque nos próximos jogos do Palmeiras, nos próximos jogos, né, o Verdão vai precisar disso. Vai precisar muito de solidez defensiva e de um meio-campo equilibrado. E para finalizar essa análise de peças fundamentais, nós temos Felipe Anderson e Bruno Fux. O Gustavo Gomes já não é mais um menino, tá? E por mais que ele seja um guerreiro em campo, um general praticamente, é nítido que ele não vai conseguir jogar todas as partidas. Bruno Fux surge como uma opção e, além de qualidade e talento técnico, o jogador tem muita personalidade. E junto dele temos um novo Felipe Anderson, que não só marca a lateral, como antigamente, né? Mas que agora flutua pelo meio-campo, achando passes em diagonal, quebrando linhas e finalizando a gol. Um novo jogador. Tudo isso constrói o novo Palmeiras. E olha que legal, né? Eu gravei esse vídeo antes da partida contra o Bahia. Então, tudo que eu vou falar aqui vai anteceder esse jogo. Eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje o Palmeiras vai enfrentar o Bahia lá na Bahia. E é um jogo que vai ser um divisor de águas para o Verdão. Justamente porque estamos enfrentando uma equipe sólida e consistente, tá? Se não é top 3 do campeonato, tem futebol para isso. E de maneira geral, no primeiro jogo, na primeira rodada, né? O Palmeiras perdeu pro Bahia. Então, assim, não dá pra vacilar contra um time desse, tá? É um time forte que tá na sexta posição do campeonato e que tem tudo pra dificultar a vida do Verdão. Mas o Palmeiras é um visitante indigesto, tá? Quando a gente olha o futebol mundial, no mundo, tá? O Palmeiras é o time que mais venceu fora de casa nessa temporada. Então, sim, eles têm que nos temer e o Palmeiras tem que ir para cima do Bahia com tudo, porque esse jogo vai ser um divisor de águas. E aí a gente pega o Vasco no dia 1º de outubro em casa. Esse jogo é um jogo que o Palmeiras não pode perder pontos. Eu sei, o Vasco também está começando a desenvolver um bom futebol, mas o Palmeiras não pode se dar ao luxo de empatar ou perder essa partida. Contra o Vasco, o Verdão tem que entrar com tudo e nós precisamos vencer a partida. Então, supondo que a gente empate com o Bahia fora de casa, contra o Vasco a gente tem que ganhar. Porque depois, no dia 5 de outubro, a gente pega o São Paulo no Morumbis. É clássico. Clássico a gente não pode prever o que vai acontecer, tá? É claro, se o Palmeiras ganha, a moral do time vai elevar e aí ninguém segura a gente. Mas não vai ser fácil. Então, vamos imaginar que o Palmeiras empate essa partida também. Então nós temos 2 empates e uma vitória, 5 pontos até o momento. E aí uma sequência de 2 jogos em casa. No dia 11 contra o Juventude e no dia 15 contra o Bragantino. Esses 2 jogos o Palmeiras tem que ganhar de qualquer jeito, tá? E são 6 pontos em disputa. Para depois, no dia 19 de outubro, o último confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão. Esse jogo vale 6 pontos, com certeza o Flamengo não vai ficar perdendo pontos besta, né? Eu imagino. Então o Palmeiras com o jogo a menos hoje, né? Tem tudo para batalhar e brigar por esse título. Aproximadamente 20 dias nos separam da definição do brasileiro. Depois de enfrentar o Flamengo, o Palmeiras pega a LDU lá em Quito. Vai ser um jogo dificílimo pela Libertadores, tá? Quem tá achando que já passou, vocês estão equivocados. Eles eliminaram o São Paulo sem sofrer muito, tá? Então eu acho que vai ser um baita de um jogo lá e é esse jogo no Equador que vai definir quem passa para a final. Basicamente o Palmeiras tem um time renovado e uma sequência de 20 dias para definir o Campeonato Brasileiro. Se eu te falasse há 30 dias atrás que o Palmeiras estaria brigando forte e apresentando o melhor futebol do Brasil,
eu tenho certeza que você me chamaria de louco, né? Pois é, atualmente a situação é essa. O Palmeiras segue firme, forte e consistente na luta por um título que parecia impossível. Mas o Verdão é profissional em fazer o impossível. E é por conta disso que a gente sempre se arrepia toda vez que o Palmeiras entra em campo. Joguem contra quem jogar, jogamos para ganhar. Essa frase do Abel é maravilhosa, porque é literalmente a entrega do palmeirense, a entrega do torcedor que tá na arquibancada ou em casa mandando a sua melhor energia, a entrega do jogador que come grama se for necessário para fazer o Palmeiras campeão e muito mais importante que tudo isso, tá? É a comunidade que o Palmeiras constrói. E aí eu não me refiro àquelas pessoas que vão pro estádio para brigar, não. Eu me refiro àquelas pessoas que têm uma ligação emocional e psíquica com o clube, tá? São pessoas que amam o clube, sejam porque foram induzidas a isso pela família, né? Pais, contatos, enfim, seja porque realmente sentem-se representados em campo. Lembrem-se de uma coisa, são 20 dias que separam o Palmeiras do título brasileiro. E aí eu falo isso com certeza, tá? Porque o restante do campeonato vão ser jogos que é só para manter. Então, se o Palmeiras passar por cima desses desafios nesse momento, eu não tenho dúvida de que o título virá. Mas mais importante que o título, e é isso que eu quero despertar em você, é o seguinte: não dá para controlar o resultado. É como se fosse o YouTube aqui. Tô gravando esse vídeo me entregando ao máximo. Isso eu posso controlar. A minha entrega, a edição, mas eu não posso controlar quantas visualizações o vídeo vai ter, por exemplo. Ou se as pessoas vão gostar ou não. Eu não consigo controlar isso. Eu consigo controlar a minha entrega. E em campo é a mesma coisa. Quem já jogou bola sabe. Você não consegue controlar o resultado. Mas você pode se esforçar. E é só isso que a gente espera do Palmeiras. Entrega, alma, coração. Essas 3 palavras vão resolver o ano pra gente. Então eu te agradeço muito do fundo do meu coração por me ouvir até aqui. Agradeço por todo o carinho que vocês estão tendo com o canal, que não para de crescer em apenas 3 meses. Eu estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Avante palestra e lembrem-se, joguem contra quem jogar, jogamos para ganhar. Fui!